A história do mundo está repleta de várias informações que nos levam ao passado, aquilo que já aconteceu nos tempos mais antigos. Isso não se faz diferente com o povo de Kemet ou com o povo do Egito. Ao longo da nossa série, nós temos falado sobre a origem deste povo, a sua religiosidade, a forma como eles adoravam os seus deuses. E nós vimos o princípio dos seus deuses e também aprendemos várias coisas. E no programa de hoje queremos falar sobre um ritual que acontecia no Antigo Egito. Queremos falar hoje sobre a mumificação ou a múmia, não é? O embalsamento que acontecia neste tão antigo povo ou nesta grande civilização, assim podemos dizer, que era de Egito, que atualmente chamamos de Egito, porém era chamado como o povo de Kemet. O que é isso, mumificação? Ou a múmia? Ou, em outras palavras mais claras, o embalsamento. Por que este povo, não é, embalsamava os seus mortos? Por que esse ritual acontecia? Qual era o objetivo? Qual era a função? E por que realmente eles gastavam tão somas de dinheiro para que esse ato pudesse ser realizado? É isto que nós vamos aprender, ou é isto que nós vamos aprender no programa de hoje. Vamos falar sobre as suas técnicas, vamos falar também sobre como realmente esse processo se fazia acontecer no antigo Kemet. E era realmente para todos, todas as classes tinham dinheiro para custear esse processo. E nós, no programa de hoje, vamos falar disso e de muito mais. Por isso, meu caro amigo, você que está a acompanhar nossas crônicas do reino, aqui no YouTube, por favor, subscreva o nosso canal, é muito importante, não é? Deixa sempre o teu gosto, é importante. Assine, clique no sininho de notificação para que tu receba de antemão os nossos conteúdos. E aqui no Facebook, por favor, partilhe os nossos conteúdos, deixa sempre o teu like, escreva nos comentários o que achou, não é, da nossa programação. Não saia daí, que no programa de hoje vamos falar taxativamente sobre a múmia. A mumificação era uma técnica usada no Antigo Egito para conservar restos mortais de seres humanos e de animais. Acreditava-se que era essencial a passagem para outra vida. Esse processo de mumificação, não é, dos mortos era um ritual religioso que os antigos quemitas realizavam. Só para constar que a religiosidade no Antigo Egito estava misturado com a política. E eles não descartavam a religiosidade. Eles acreditavam que o homem, após a morte, passava para um outro mundo. Em outras palavras, eles acreditavam a vida após a morte, ou havia eternidade após a morte. Logo, eles preparavam, não é, o ser humano após a morte por intermédio desse embalsamento. Teve seu início no século IV a.C. Nessa altura, os egípcios eles pegavam os seus mortos e os enterravam nas areias do deserto. Por quê? Porque as areias do deserto tinham a capacidade de preservar o corpo até um dado tempo. Tudo com o objetivo do corpo se encontrar com o espírito no além. Só depois de vários tempos que vai surgir outro processo de mumificação ou outro processo de embalsamento, quando os corpos começam a ser enterrado nos sarcófagos ou nos túmulos. É ali que começa esse processo, não é, de embalsamento. Para dizer a bem da verdade, esse processo era caríssimo e só pertencia aos nobres ou aos faraós. Nessa altura, apenas os faraós tinham o objetivo ou a prioridade, assim podemos dizer, não é, deles serem mumificados, pois eles eram os representantes de Deus na terra. A princípio da conversa, nós queremos dizer claramente que o processo de embalsamento ou de mumificação servia para que o corpo pudesse estar preparado para se encontrar com o espírito no além. Aquela capacidade, não é? O espírito tinha de reconhecer o seu corpo e assim tinham a probabilidade ou amabilidade deste corpo vaguear pelos estágios daquilo que nós aprendemos nesta série. Logo, nós vamos ver que os egípcios, eles acreditavam nessa crença, acreditavam na vida após a morte. Isto é algo que até os crentes nos dias de hoje acreditam, pois embora existem várias teorias, várias formas de entender o ser humano quando morre, para alguns pensam que quando o homem morre, a alma fica vagueando, andando por ali,
Para alguns, acreditam que quando o homem morre, vai para os céus, alguns que vai para o inferno. Mas os antigos egípcios, eles acreditavam que existia sim a vida após a morte. E é por essa razão que eles pegavam os corpos do morto, ou o corpo daqueles que viriam a morrer, ser embalsamado, preparado para que pudesse ir ao encontro, não é, do espírito. Este corpo era preparado para que ele pudesse se encontrar com o seu espírito no além. A mumificação no Antigo Egito era um processo ritualístico fundamental na religiosidade daquele povo, pois preservando o corpo, acreditava-se que o espírito, após a morte, teria uma vida eterna confortável. Também por isso, os corpos eram enfeitados, enterrados com seus pertences e até os animais de estimação. Para a mumificação, um minucioso processo de retirada de órgãos eram feitos, mantendo apenas o coração, que seria o guia a outra vida. Tal processo era realizado por especialistas com vasto conhecimento em fisiologia. Agora, vamos entrar no objetivo, como é que era feito realmente esse embalsamento. A princípio da conversa, é necessário nós compreendermos que esse embalsamento era feito perto do rio Nilo, nas tendas, perto também dos antigos cemitérios do antigo Kemet. Ali eram pessoas especializadas em fisiologia, pessoas que tinham conhecimento de medicina. A bem da verdade, é necessário, vos explicar que a medicina no antigo Kemet já havia se desenvolvido. Eles já haviam desenvolvido a ciência da medicina. E isso lhes permitia, ter a capacidade de embalsamar o corpo. E como era este processo? Bom, eles tiravam todas as vísceras, todos os órgãos do corpo, tiravam minuciosamente, e os colocavam num vaso chamado canopus. Ali, esses órgãos também eram mumificados à parte. E o cérebro, dentro da sua composição, era tirado, por intermédio de uma incisão. Incisão essa que passava por meio das narinas. Eles usavam um ácido que passava pelas narinas e derretia facilmente o cérebro, e todos os órgãos do cérebro passavam ou saíam, desta incisão. E ali eles começavam esse processo de embalsamento. Existia, a bem da verdade, assim podemos também dizê-lo, duas fases de embalsamento. A primeira fase acontecia aos primeiros 35 dias. Esse período era da retirada dos órgãos. Este elemento, que eles usavam para preservar o corpo, era chamado de natrão, uma espécie de sais de sódio, e de carbono, ou em outras palavras, um tipo de sal que eles usavam, para que o corpo pudesse estar preservado. E durante 35 dias, esse corpo era preparado para este fim. E entravam noutra fase, os últimos 35 dias, a fase essa que o corpo era enrolado com linhos, era preservado, e ali também utilizavam elementos como aromas, como perfumes, e também os sacerdotes, atenção, liam livros sagrados, magias, para que este corpo pudesse ser preparado junto com seus órgãos para o seu encontro no mundo do além. Mumificação tem origem puramente religiosa. Claramente não seria possível sem a sua avançada medicina no Egito Antigo. Porém, não acontecia por razões médicas ou científicas, mas sim por causa de ritos que havia na religião politeísta da época, que continha a ideia de vida eterna, e somente com a preservação do corpo, a passagem para outra vida seria assegurada. Depois deste período todo que nós já aqui mencionamos, acontecia aquele processo, em que o corpo, depois de enfaixado em linho, era colocado num sarcófago. Outra coisa importante que nós precisamos mencionar aqui é que, antes de tudo desse processo ser passado aos demais, como nós já dissemos, este processo apenas acontecia para os faraós, pois era um processo muito caro, mas depois passou pelos nobres e assim aqueles também que tinham capacidade de pagar por esse processo. Pois no Antigo Egito, todos acreditavam que o corpo sim tinha que ser preparado de uma forma minuciosa por esses sacerdotes, que sabiam preservar o corpo para que ele pudesse se encontrar com o espírito no mundo do além. Eles acreditavam piamente, conforme o deus que eles adoravam, Anubis, que era aquele que
indicava ou orientava ou dirigia o corpo ou a pessoa depois de morte ao mundo do além, eles acreditavam que o espírito vagueava, passava por vários estágios e tinha que reconhecer o seu corpo. Só assim tinha a capacidade de entrar no mundo do além. Logo, nós vamos ver que esse processo era sim importante, era sim para preservar a vida da pessoa depois de morte. Eles acreditavam que só por intermédio desse processo de embalsamento ou da mumificação dessas pessoas ou desse corpo, só assim tinha o direito ou a hombridade de fazer parte do mundo do além. Logo, os egípcios acreditavam com toda a clareza que realmente tinham que passar por esse processo, por mais que ainda fosse, ou por mais que fosse caro, não é? Eles tinham que aceitar essa realidade, pois naquela época, o antigo Kemet, a religiosidade e as práticas sociais estavam juntas e não havia como separá-las. Quando a mumificação se iniciou no Egito Antigo, somente os faraós possuíam direito a ela, uma vez que eram os reis do Egito Antigo. Após o Antigo Império, esse privilégio começou a ser estendido aos nobres da sociedade, até o momento em que foi estendido a todos que pudessem arcar com os custos do procedimento. Como a mumificação era um processo complexo e caro, o processo podia variar a ser mais simples de acordo com a renda das famílias. E agora, quando é que se originou ou como surgiu, não é, este nome múmia? Bom, o nome múmia originou por causa dos antigos árabes. Eles, ao se depararem com essas múmias ou com esse sarcófago desses faraós que eram preservados, eles pensaram que os antigos egípcios usavam barro para poder, não é, mumificar ou fazer esse processo. Logo, a palavra múmia vem de árabe, que quer dizer barro, não é, areia, pó, aquilo que pode-se fazer com ele um boneco. E com isso os árabes pensaram que esse era o processo que os egípcios usavam. Mas não, eles realmente conheciam a medicina, conheciam essa forma de poder fazer algo bom, não é, para preservar o seu corpo para o mundo do além. Entre 400 d.C. e o século XIX, alguns europeus acreditavam que as múmias podiam ter efeitos medicinais. A crença se devia pela suposição de que elas eram embalsamadas com betume natural, o que poderia ter feitos ou efeitos medicinais. Na Europa, isto é, no século XIX, surgiu uma febre sobre a história do Egito, sobre os antigos faraós, sobre a mumificação e sobre esse processo que lhes criou curiosidade. E vai surgir vários saques, várias invasão das tumbas dos faraós, pois eles acreditavam que poderiam encontrar ouro, tesouro e outras coisas mais. E também acreditavam que por intermédio dessa mumificação ou desse processo que acontecia nessas pessoas ou nesses faraós, era uma forma de medicina, de descobrir vários elementos da medicina. E essa febre se espalhou, não é, até ao século XX. Agora, ademais, nós queremos dizer que depois do término, não é, desta mumificação ou deste embalsamento, o corpo, depois desses 70 dias, não é, de tanta realização, de tanto processo, para que realmente esse embalsamento pudesse terminar, o corpo era posto num sarcófago. Atenção, este sarcófago era desenhado por cima dele a imagem do morto. Talvez eles acreditavam para que o espírito pudesse reconhecer que o corpo que estava dentro daquele sarcófago era realmente dele, e ali pudesse haver essa conexão. É isso que eles acreditavam. Depois do término, não é, desta atividade, ali o corpo era direcionado para a casa do defunto para fazer as últimas considerações e também o despedimento, ou para que pudesse se despedir da sua família. Entre as figuras mais emblemáticas da cultura do Antigo Egito estão as múmias. Apesar disso, poucos são os detalhes conhecidos sobre a mumificação. Considerada uma arte sagrada, estudiosos acreditam que apenas alguns egípcios possuíam conhecimento do processo e que a tradição ela é transmitida oralmente. Depois deste processo, o corpo estar em casa, ali se inicia o processo do cortejo fúnebre. Ali, as pessoas levavam consigo as vísceras, os órgãos, naquele vaso chamado canope, levavam também animais de estimação, algumas roupas, alguns utensílios do morto.
eles acreditavam que essa pessoa poderia usar esses elementos ou essas coisas no mundo do além e levavam consigo. Havia um cortejo fúnebre, conforme nós temos feito nos dias de hoje. Se tu veres o filme Pantera Negra 2, você vê o enterro, não é, do rei T'Challa. É mais ou menos isso que nós estamos a tentar dizer. Nas suas imagens você vê, conforme eles levam o cortejo fúnebre para enterrar este rei, é assim que faziam também os antigos egípcios. Eles faziam esse cortejo, conforme os africanos fazem nos dias de hoje. Mas embora que vamos perdendo também esse hábito de haver esse cortejo fúnebre nos dias de hoje, mas a essência não se perdeu. Assim também os antigos quemitas realizavam. Eles chegavam perto do rio Nilo, subiam no barco, junto com as famílias, e tinham que atravessar o rio Nilo. Posto no outro lado, isto é, nas catacumbas, lá no cemitério, ali o sacerdote vestido de uma cabeça de Deus Osíris, uma representação deste Deus, citava várias citações sagradas, várias magias, por intermédio do livro dos mortos, para que o corpo realmente pudesse ser recebido por Deus Anubi e assim ser levado para esta trajetória até ao mundo do além. A mumificação era uma técnica usada no Antigo Egito para conservar restos mortais de seres humanos e de animais. Acreditava-se que era essencial a passagem para outra vida. Ali era, não é, a profissão de várias coisas que este homem fez na vida. O sacerdote fazia o seu ritual e assim era enterrado o corpo, quer de faraó, de nobre ou aqueles que tinham a capacidade, não é, de passar por esse processo de embalsamento. Ali o corpo estava preparado para ser recebido por Anubis, para ser reconhecido pelo seu espírito e passar por estágio até ao mundo do além. Olhando para essa história, realmente ela é fascinante. Ela nos faz viajar no tempo. Ela nos faz entender que realmente existe na cultura dos homens vários ritos, várias profissões, vários conhecimentos, várias culturas. Porém, todas elas estão fincadas num único objetivo: na vida no além, ou na imortalidade, ou na vida para sempre, ou viver para sempre. Talvez é isso que o Eterno pôs no coração, conforme diz o livro de Eclesiastes, que Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E isso não se fez despercebido nos ouvidos das nações. Isso permanece intrinsecamente no coração do ser humano. Ele acredita que nasceu para viver para sempre. Ele não acredita que deve morrer e deixar de existir. Ele acredita que pode sim viver para sempre. Por isso é que ele cria deuses à sua imagem, cria condições, magia, vários feitiços para que ele possa viver para sempre. Olhando para essa história, o que me vem à mente é que realmente este povo tinha uma imagem de Deus, do Eterno, aquele que criou tudo que nós conhecemos. Não necessariamente devemos julgar este povo. Devemos olhar para ele que a luz que eles tinham talvez era limitada, talvez era aquela, e eles se apegavam nas suas crenças. Talvez nós, nos dias de hoje, possamos ter mais visões, mais conhecimento, mais iluminação. Será que nós nos apegamos àquilo que nós conhecemos? Mas este povo acreditavam piamente que o ser humano tinha sim o direito da vida eterna. E eles acreditavam e faziam, pagavam por isso. Isso mostra claramente o anseio do ser humano que tem pela eternidade. O nosso programa no dia de hoje está chegando ao fim. É isso que nós aprendemos sobre a mumificação ou o embalsamento em Kemet. Você que nos segue aqui no nosso canal mais uma vez, deixa sempre o teu like, partilhe os nossos conteúdos, subscreva aqui no YouTube e no Facebook. Nunca se esqueça que a eternidade se aproxima. Te vejo lá. Aquele abraço.